seu bifinho. Fala que a mãe vai trazer. Já fica do lado Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu somzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, gente querida, com que prazer, juntinho de vocês. Pois é, que frio, hein? Meu Deus do céu. Eu tô trazendo essa xícara aqui, que na verdade é uma xícara de vidro, né? E outro dia eu tomei sem a devida explicação e parece um copo. Aí uma espectadora, uma internauta perguntou: Fernando, você toma café no copo? Não teria o menor problema de tomar café no copo, não. Até gosto. Mas na verdade não, é uma xicrinha meio metido a besta, tá vendo? Não é um copo metido a besta. Então é isso. Agora, só para fazer o troco, né? Porque a Samira, você sabe, a minha mulher é flamenguista ferrenha. E eu sou vascaíno ferrenho, né? Então, só para fazer assim à frente, olha aqui, a caneca do Vasco. Daqui a pouco ela está com a caneca do Flamengo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que dá para conviver perfeitamente. Estamos juntos, vamos fazer este ano 38 anos, quer dizer, olha só. E essa gentileza eu tive de um ouvinte que me mandou, Vasco da Gama, Fernando Sérgio. Você vai ver o contrário aí, que eu estou usando a câmera contrária. E aqui está dizendo: o sentimento não pode parar. Foi aquela primeira vez que o Vasco caiu para a segunda divisão e que a torcida, então, até um dos meus filhos, o Serginho Henrique, o Sérgio, ele é professor de jiu-jitsu, 4º grau, né? Faixa preta, 4º grau, e ele faz parte da torcida jovem do Vasco da Gama há muitos anos, e ele mesmo foi das pessoas que ajudou a cunhar essa frase: o sentimento não pode parar. Mas isso é uma prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque volta e meia a gente vê cenas lamentáveis do futebol, pessoas batendo em outras pessoas, pessoas agredindo covardemente o outro porque o outro está caído e de repente é de torcida contrária. E quem faz esse tipo de coisa, nós já sabemos qual é o nome: são vândalos, são bandidos, não são torcedores. Agora, há muito tempo que não se toma uma providência que foi tomada na Inglaterra. Não sei se você se lembra, os hooligans na Inglaterra aterrorizavam todo e qualquer jogo. E então, o que houve? Houve a foto de cada um, né? O arquivo de cada um, e simplesmente a Scotland Yard entrou, descobriu quem são os caras e proibiu terminantemente dessas pessoas entrarem nos estádios. É claro que você não tem como impedir a briga nas cercanias dos estádios, mas tem que haver policiamento. É aquela história: sem o policiamento, na desorganização do estado do Rio de Janeiro que nós temos hoje, o resultado é a violência que nós vemos. Ainda ontem, mais uma criança morreu baleada dentro de casa, o que é um absurdo, na região do Éden, né? E ainda, me parece que foi ontem, foi ontem sim, uma enfermeira que, imaginem vocês, há 4 dias atrás foi assaltada. Ela até botou na rede social: gente, olha, insegurança, falta de polícia, foi assaltada e tal. 4 dias depois, passou um carro, tinha bandido, se a Lili se manifestando, né? Você sabe que a Lili, assistente de palco, não é muito educadinha, mas de qualquer maneira ela também quer mostrar que está presente, né? Faz parte do animal. Muito bem. E a gente tem por hábito aqui em casa de não prender animal. Então o importante é você saber que ela também faz parte do todo, né? E eu quero mandar um abraço, mas aí voltando, essa enfermeira, antes de mandar um abraço, essa enfermeira, ao sair de casa no dia de ontem para trabalhar num hospital aqui em Botafogo, ela foi rendida por 2 marginais dentro de um carro,
pegaram a bolsa, ela puxou a bolsa e não puxaram a bolsa e saí correndo por trás do carro, covardemente. Um dos bandidos deu 2 tiros nas costas dessa moça, e essa moça foi atendida num hospital que não tinha condições, que disse que não tinham condições. Ligaram para o SAMU, aí o SAMU veio com a chamada, digamos assim, burocracia, dizendo não pode ser, porque a transferência tem que ser através de um órgão para outro órgão, e nesse meio tempo perdeu-se a vida dessa moça. Isso é lamentável, e daí das muitas reportagens que estão aparecendo na televisão, e que infelizmente a gente está fazendo coro aqui, as pessoas estão reclamando que nesta região, na região do Meia, aliás, quase todo o Rio de Janeiro, parece que só tem policiamento na Zona Sul. O policiamento na Zona Norte é insuficiente para dar segurança ao cidadão. Então é absurdo, porque é impressionante, né, que as nossas autoridades não se sensibilizem com isso, mas ao mesmo tempo, se a gente entender a roubalheira que houve, que está havendo, a gente começa a entender que elas não podem se sensibilizar, porque lamentavelmente uma grande parte delas faz coro a essa ladruagem e vai tirando dinheiro da população. É um absurdo. Olenka Fatioli, abraço para você, querida. Marion Duarte, abraço também. Olha que gentileza, meus amigos. Depois, quando tiver com a câmera inteira, eu vou mostrar, porque aqui vai ter, como eu falei, a câmera invertida, vai aparecer o livro, mas talvez você não consiga ler, você bote um espelho aí, né? Então, La Salle, o precursor de uma escola de qualidade, Marco Antônio Duarte. É curioso, porque uma vez o Raul Beiri Marques, que já participou do meu programa, é jornalista e tal, aí uma vez, logo que eu comecei o programa, falou: Fernando, você você está com a câmera inversa e tal, porque na verdade, se eu mudo a câmera, evidentemente você vai focalizar as letras corretamente. Só que eu fiquei de esclarecer, e acabo esclarecendo, que esse é um self-made program, chique, né? Quer dizer, é um programa feito por mim mesmo, é um programa que na realidade a gente está inaugurando uma fase nova, já há algum tempo, diga-se de passagem, na utilização de uma só câmera, não porque nós queiramos, mas porque é o que é possível diante do Facebook. Eu, quando comecei esse programa, eu fiquei pensando assim: ou eu faço pelo Facebook ou faço pelo YouTube. Acontece que no Facebook, nas diversas plataformas do Facebook, perfis, páginas e tal, eu tinha perto de 10 mil, quase 10 mil pessoas, hoje são até 15 mil. Então, evidentemente que a audiência poderia ser maior se eu fizesse ao vivo no Facebook, se eu fizesse a moda do rádio, ou seja, de 8 às 9, e depois permanecesse ao longo de 9 em diante. Então, por isso, eu escolhi o Facebook, e eu acho que fica mais artesanal, sabe? A gente está cheio de edições, não que eu seja contra, tem gente maravilhosa, mas eu gosto do artesanal. Eu gosto de estar presente fisicamente, pelo menos de 8 às 9, com vocês. Tanto gosto que ontem a minha mulher não esteve aqui, por quê? Porque a minha sogra, junto com a minha cunhadinha, a Sheila, elas moram no sítio da família, lá em Guapimirim, né? Então, o que acontece? Ali no Parque das Águas. E ontem a minha sogra passou um tempo aqui para exames naturais de quem já está com idade, a dona Emília, e aí a Samira: olha, eu vou levar mamãe lá em Teresópolis. Falei: tá, lá em Guapi, né? Não é Teresópolis. Falei: tá bom e tal. Ela foi com a minha sogra, depois voltou com uma das irmãs que estava lá. Enfim, ela foi dirigindo, dirige muito bem, e eu fiquei por conta do programa, né? Porque é aquela história. Lá no sítio, não sei o que acontece, não pega a internet. Então, se não seria gravado, e sinceramente, gravado já não é a mesma coisa. Eu gosto do ao vivo, da possibilidade de erro, né? Da possibilidade de você tomar um cafezinho. Falar nisso, ó, se você não sabe, eu tenho um galinho aqui que eu trouxe de Portugal, que é o símbolo de Portugal. Vou até te mostrar aqui, e que, na verdade, é um galo que foi comprado lá no Porto, não é? Então, o que acontece? Esse galinho, ele muda você sabe o que é, né? Ele muda de cor dependendo do tempo. É um negócio incrível, eu não sei como é que fazem isso, né? Deus descobre cada coisa, né? E por que eu estou falando do galinho? Pelo seguinte: você não viu o café?
Muito bem. Aí ontem eu fui almoçar com meus filhos e eu estava contando para eles o seguinte: tomar café lá em Portugal, eu só fui saber depois, né? Tanto em Lisboa, quanto em Aveiro, quanto Belém, enfim, aquela região toda que eu tive a oportunidade de passear, ia tomar café, vinha o cafezinho. Então, o que acontece? Aqui tem um cafezão, né? Porque isso aqui é grande, né? Você já deu para notar, isso aqui é enorme. Tem um cafezão. Mas suponhamos que isso aqui fosse aquela xicrinha pequena do café. Aí eu pedi o cafezinho, vinha a xícara aqui, o cafezinho vinha aqui, ó. Eu falei, poxa, que negócio é esse? Mas não reclamava, né? De maneira nenhuma. Só quando eu voltei é que eu, então, conversando com alguém que tinha essa experiência que eu não tive, acho que foi até a Glória Brito. Não sei, aproveito para mandar um abraço para a Glória Brito. O que aconteceu? Alguém disse: Fernando, cafezinho é assim mesmo, você tem que pedir o longo. Se você não pedir o longo, eles não enchem a xícara. Então, é uma curiosidade que talvez você saiba, mas muita gente provavelmente não sabe. Jane Mary, um abraço no Abelha Vende Esse Galo. É mesmo? Bom dia. Muito bem. A José Mary, a Jane Mary, está vendo a gente. A Solange Mel Rodrigues, o meu abraço. Ao Miguel, que fez ontem 3 aninhos, neto do nosso querido Oscar Berro e da Ana. Olha, parabéns, tudo de bom, saúde para o Miguel. Só hoje que eu fiquei sabendo no Face. E também um abraço para o Fábio Borges, para Alexandre Martins, Edelval Lourenço. Toda vez que eu quero mostrar uma coisa aqui, aparece outra que atrapalha. Mas computador é assim mesmo, já tirei. Vou mostrar para vocês já. Mariângela Machado Nogueira. Muito bem. Olha, eu queria recomendar o Trivago. O Trivago é algo muito interessante, porque quando você quer viajar, eu faço as minhas viagens sempre pela internet. E na maioria das vezes eu uso esse tipo de aplicativo. Não é? Por quê? Porque você vai, é aquela história, hotel, eu pelo menos faço viagens da seguinte maneira, eu faço no pacote, não é? Então no pacote você economiza e claro que você pode procurar uma agência de viagens, um agente de viagens também, mas se você tiver paciência, você na internet você tem preços melhores. Isso é que é muito importante. E o Trivago é um exemplo disso. Aliás, tem alguns sites que são, digamos assim, capazes de fazer pesquisa em torno de todos os hotéis. Então, a diferença de um quarto para o outro é muito grande. O mesmo quarto. Quer dizer, de repente, você vai no Trivago e você, ao fazer esse contato, né, você procura, por exemplo, falei no Porto, né, mas pode ser aqui mesmo, em Volta Redonda, Juiz de Fora, não importa. Você procura um hotel, vou citar um exemplo, tem um hotel interessante lá em Juiz de Fora chamado César Palace. Né? Às vezes você tem uma diferença de quase 20% a menos do preço cobrado. Então vale a pena trivago.com.br. E está na hora também de eu dar um recadinho para você, porque é importante, né? Sem eles a gente não sobrevive. Você está vendo aí, ó, vamos ver se eu aumento aqui um pouquinho. Esse aí é o Hostel Icaraí. Suítes completas, diária, fim de semana ou período para solteiro, casal ou grupos. Sinta-se em casa. Piscina e churrasqueira para hóspedes. Wi-Fi e estacionamento grátis. Reservas hostelicaraí@gmail.com. hostelicaraí@gmail.com. O telefone do hostel é 3619-6067. E o detalhe importante desse recado é o seguinte: veja você que é um negócio importante. Por exemplo, o hostel ele é muito mais em conta, muito mais barato do que o hotel. Então, se você quiser passar um fim de semana lá em Icaraí, por que não? Né? Telefona, fala lá com o gerente, com o Cristiano, resolve o problema. Muito bem. E outro recado que eu quero deixar para você hoje, está cheio de recados, é o seguinte: se você gosta de peças decorativas, se você gosta, tem diversos tamanhos de Budas, né, que geralmente decoram o ambiente, quando não há motivo até religioso para isso, né, de repente você é budista, não é? Tem símbolos do Oriente, tem mais do que isso, tem espadas forjadas por mestres forjadores samurais. Então, você acessa o site espadascatana.com.br, espadascatana.com.br.
Alô, Marco Silva, lá dos Estados Unidos, sempre participando. E o Ramon Maria Cabadeiro Ferreira, Ramon do Uruguai, nosso querido amigo, né? Está no Uruguai ou você está em São Luís do Maranhão? Porque você tem parentes lá, né, o Ramon? Viu como eu te acompanhei? Muito bem, me diga aí onde é que você está. O Marco Silva, Fernando, por que os jogos dos clubes do Rio de Janeiro não estão sendo no Maracanã? Todo flamenguista queria o jogo Vasco-Flamengo no Maracanã. Até um amigo meu, Lorimar Ferreira, amigo querido, mas flamenguista ferrenho, não, jogo com o Vasco, com o Flamengo, deveria ser no Maracanã. Gente, vamos analisar friamente. Acontece o seguinte, vai ser o jogo em São Januário. Por quê? Porque atualmente o Flamengo tem um time, sim, infelizmente, superior ao do Vasco. O Flamengo está mais adiantado no preparo. Então a chance que o Vasco tem de reverter esse tipo de coisa é trazer o jogo para o seu campo. É só isso. O Vasco está mandando o campo, por que o Vasco vai jogar no Maracanã, onde as torcidas se equivalem? É aquela história, cada um tenta tirar a vantagem que puder. O Edson Luiz Ferreira, bom dia, Fernando. A menina Vanessa, morta por suposta bala perdida, estudava na Escola Municipal José Eduardo de Macedo Soares, no Lins. Como ex-aluno daquela escola, venho rogar forças à família e aí o texto se perdeu um pouquinho. Coisas que acontecem aqui, porque enquanto você vai mandando um recado para mim, eu estou vendo na tela, não só se você está assistindo, é muito engraçado que de um comunicador importante de uma determinada emissora estava assistindo, quando eu ouvi, deu alô pro cara, escafedeu-se. Mas, de qualquer maneira, é assim. Por outro lado, quem não tem medo, não tem medo, né? O nosso queridíssimo Washington Rodrigues, o Apolinho, estava vendo, muito me honrou, deu até a opinião e ainda me chamou de guerreiro do rádio. Maravilha, agora sou guerreiro da web, né? Muito bem, isto colocado, isto posto, nós vamos agora ao momento da palavra amiga, não é? Eu vou chamar lá a Samira Valente. Samira, ajeita aqui como é que chama essa poltrona espertíssima que a gente tem aqui, porque na verdade nem sempre a gente se lembra de tudo, né? Principalmente quando a gente acorda muito cedo. Estão vendo assim acima do meu ombro aquelas duas figuras bonitas lá atrás? Um é o nosso querido Cícero Moraes, médico dos mais conhecidos. O outro é o professor Marco. Alô, alô, alô! Um abraço grande, Marco Antônio Duarte. Samira, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Poxa, hoje que eu trouxe a caneca do Vasco, você não trouxe a caneca do Flamengo, Samira? Não, é muita meu Deus do segurar céu. a caneca do papel. Tá bem, é verdade. Mas vamos lá, qual é o assunto do dia hoje? Fernando, a moça pergunta. Fernando, sou casada, amo meu marido, mas estou sentindo atração pela minha vizinha. O que fazer? Mas eu que vou dizer o que você vai fazer? Meu Deus do céu. Olha, o negócio é o seguinte, vai com calma, hein? Como é que se faz um troço desse? Depende do seu pensamento, né? Depende da sua maneira de ser. A gente tem que respeitar todas as opções, as maneiras de ser de cada pessoa, mas é um negócio complicado, né? Você não diz aí se você tem filhos ou não. Você depende muito, porque o que eu quero dizer, e estou meio enrolado aqui para dizer o seguinte: existem casais fechados, que é o meu caso, o caso da Samira, nós somos fiéis um ao outro, e existem casais abertos, né? Eu não sei qual é o seu caso. Você pode até, a pessoa que está do outro lado ouvindo esse tipo de opinião, pode dizer, não concordo com esse negócio, mas que existe, né? Você pode discordar, tem todo o direito de discordar. O que você não pode é hostilizar, né? De vez em quando sai aí nego matando homossexual, isso é um absurdo, existem essas pessoas, né? Existe até uma explicação do ponto de vista espiritual, né? Existe mesmo, é que muita gente não acredita. Por exemplo, porque agora eu estou ficando com calor, que a gente começa a falar, porque está um frio aqui no Rio de Janeiro, está uma friaca, 17 graus no Rio de Janeiro. Então a explicação espiritual existe, mas tem muita gente que não acredita em vida após a morte, tem muita gente que só acredita nessa vida, mas então, respeitando todas as crenças ou descrenças, eu vou dar a explicação para você, porque no meu entendimento e ouvindo alguns espíritos de luz, por que existe o homossexualismo.
não é? Na realidade, do ponto de vista dos espíritos, o que acontece? A vida espiritual, ela é perfeita. E o espírito, já diziam os espíritos para Allan Kardec, tanto ele pode ser homem quanto mulher. O espírito é assexuado, mas ele tem a sua preferência. Ou seja, se prevalece na sua vida a personalidade masculina, por mais que você tenha eventualmente um corpo feminino, você vai ser masculinizado. Se for ao contrário, se prevalece a personalidade feminina, né, você, mesmo que num corpo masculino, você vai ser efeminado. Né? Por quê? Porque a vida física, segundo os espíritos de luz, a vida física não é perfeita. Já a vida espiritual, que seria e é, no meu entendimento, a verdadeira vida, esta sim, ela busca os seus afins. E no mundo que a gente vive, a gente nem sempre está entre os nossos afins. O que eu quero dizer é que, sendo um mundo imperfeito, eventualmente alguém encarna num corpo que não gostaria de ter por razões kármicas, ou seja, por razão da lei da causa e do efeito. Se você não acredita em karma, você, por favor, acredite na lei do Newton, porque até prova em contrário, toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Não é? Então, basicamente é isso. Você pode estar sendo, na verdade, não seria nem a palavra vítima, você pode estar sendo influenciada por tendências de vidas passadas ou de vivências passadas, se você não acredita em vidas passadas. O importante é você ter calma nessa hora, é você analisar, porque você não me disse e eu não posso dizer. Se for um casal aberto, você vai chegar para ele e dizer, olha, eu quero, né, conviver com essa pessoa. Né? Infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, são fatos que existem. Se for um casal fechado, é muito complicado, porque de repente você está dando aí asas, digamos assim, à imaginação, a uma imaginação homossexual, no caso seria lésbica, né? E evidentemente pode acontecer sim, aí a partir de um momento qualquer, a separação do casal e eventualmente você ficar ou não com essa pessoa. É o máximo que se pode dizer. É um fato da vida que você me narra e que eu devolvo a você. Por quê? Porque eu não tenho a menor condição de viver a sua vida, até porque você também não tem a condição de viver a minha. O que eu espero é que você seja responsável, que você seja feliz e que você tenha o devido equilíbrio para eventualmente sair dessa. Sair dessa em termos, né? Sair do desconforto, e procurar a zona de conforto, mesmo sabendo, se for o caso dessa mulher, pode ou não ser um relacionamento sério e verdadeiro, tá bom? Um beijo grande para você, muito obrigado. Agora, se eu achar que vou achar assim, nós vamos já estar aqui mais ou menos, mas acontece que eu botei o meu óculos, sabe? Eu botei o meu óculos em cima do mouse. Então é aquela história, quer dizer, aí fica difícil, né? Mas agora não, agora já está direitinho, bonitinho aqui, está na marca do pênalti, como se diz. Vamos ao momento de oração e depois nós vamos para a sala de visitas. Eu quero mandar um abraço antes de começar a oração para o Jimmy Hall, que aniversariou ontem, ficou de vir aqui hoje, mas eu tenho a impressão que ele foi para Teresópolis, onde ele mora. Abraço, Jimmy, se aparecer será um prazer. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, meu agradecimento sempre ao nosso querido Luciano Gomes. O Luciano Gomes foi quem fez a composição de imagens desse trabalho magnífico. Samira, quem nós temos de convidados hoje? Já falei aqui antes, mas vamos reiterar? Professor Marco Antônio e o nosso querido Dr. Cícero Munhoz, mais conhecido como Dr. Munhoz. Marco Antônio, bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira, bom dia, Dr. Munhoz. É sempre bom ter um cardiologista perto da gente, né, Dr. Munhoz? Mas assim, renomado. Que bom, Fernando, toda quarta-feira eu vim aqui. Que maravilha. Doutor Munhoz, muito bom dia. Bom dia, meu amigo. Prazer em recebê-lo, querido. Sempre um prazer também estar aqui. A cada 15 dias tem essa satisfação de passar um pedaço da minha manhã aqui, né? A satisfação, muita alegria. Tenha certeza que a satisfação é toda nossa e a gente fica muito honrado, né, com a presença desses dois queridos amigos. Lembrando que hoje nós não temos o Dr. Baltazar Salgado, porque ele tem um compromisso, ele é um advogado atuante e parece que teria uma audiência no dia de hoje, muito educadamente me telefonou, falou: Fernando, vou sentir muita falta dos meus amigos, mas na outra semana estarei, esta semana parece que não, também. Muito bem, isto colocado, isto posto, doutor Munhoz, como é que a gente soluciona esse problema de insegurança que a gente vê no dia a dia do Rio de Janeiro? A cada dia, uma bala perdida mata uma pessoa, seja criança, e sempre, lamentavelmente, pessoas inocentes. Fernando, a situação realmente é muito grave do ponto de vista de segurança. Quer dizer, outros problemas também a gente tem, né? Mas a segurança é uma coisa mais urgente, né? Que a gente vê que ceifa vidas, né? Um problema seríssimo, principalmente crianças. A gente viu um exemplo agora de uma criança, antes de nascer, já foi vítima da violência. Já foi anteontem. Ontem, agora mais uma menina. Então, faleceu. A situação realmente é muito grave. Quer dizer, eu vi o secretário de Segurança atual do Rio de Janeiro falando, até achei ele uma pessoa bastante lúcida, que não tenta jogar sujeira para baixo do tapete, ele sente como é que é grave, né? E ele estava falando que a coisa demanda realmente um planejamento e um apoio muito grande de uma estrutura maior, a própria estrutura do governo federal. Que a gente viu aí há pouco tempo, disse que ia dar um apoio, ia mandar não sei quantos homens. Mandou 350 que somem no meio de uma população de 11 milhões. Exatamente. E o problema também não é só combater a violência na hora da violência. Existe toda uma estrutura para trás que a gente tem que começar a ver. Será que a UPP só foi resolução do problema? A gente já viu que não. Toda uma problemática de ação social, né, da parte, vamos dizer, de estruturação das comunidades. Quer dizer, aonde o poder público falha, é lógico que prospera a violência. Isso a gente vê no mundo inteiro. Na Colômbia, né, a gente viu isso. Na hora que eles resolveram... Venezuela, na hora que na Colômbia se resolveu fazer uma coisa mais séria, o índice baixou consideravelmente. Então a gente devia ter o brasileiro, que não vou falar o brasileiro porque talvez seja injusto, os políticos
eles têm esse defeito. Nós, por exemplo, vou dar o meu exemplo, como médico, aonde a gente vai procurar experiência de coisas melhores? Sim. No exterior. Então a gente vai nos congressos, a gente leva também experiência. O médico no exterior, o médico brasileiro é muito respeitado. E a gente traz de lá as boas coisas, os bons ensinamentos. Eu não vejo essa troca em todas as áreas, na área de educação, na área de saúde, eu não vejo muito isso. Por quê? Porque aí existe a interferência política. Aonde existe a boa intenção de resolver alguns problemas, às vezes politicamente não é conveniente. E a gente sofre esse problema. Eu, por exemplo, jamais me intrometeria na parte política, porque eu acho que eu não teria liberdade suficiente para utilizar os meus conhecimentos em prol da população. E eu teria realmente uma série de barreiras que aí vai dizer, você não entende muito bem a parte política, acho que você está agindo só com a parte profissional. Eu discordo. Eu acho que a gente tem que agir com a parte profissional, complementando a parte política, e não o inverso. Botando a política na frente e deixando todo o restante em segundo plano. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse aí o nosso querido doutor Munhoz. E eu aduziria uma pergunta ao nosso professor Marco Antônio. Porque o Marco, na verdade, é lamentável. Você é professor da UERJ, né? E a UERJ está caindo aos pedaços. Falta só cair o pedaço, o restante já caiu. Eu vi um documentário há muitos anos, que eu não vou por ali, embora seja aqui pertinho de casa, né? Eu vi elevador parado, banheiros interditados. Segunda-feira foi cortada a luz. Meu Deus. Segunda-feira foi cortada a luz. Salários atrasados. Sim, eu recebi R$1.000 referente a abril, eu e todo mundo. E mais nada, não tem nem projeção, não tem nada, tem calendário, vamos esperar aí 60 dias, que a LERJ votou semana passada, né? Uhum. Vamos esperar 60 dias para ver. Gente, 60 dias. 60 dias? Para quem está atrasado. Para quem está atrasado e ganha R$1.000, e sendo professor universitário. Com toda a formação que a gente ter, mestrado, doutorado. Né? Então, Fernando, o governo, eu posso, em cima do que o doutor Munhoz, a sua sabedoria, fazer uma colocação aqui, que eu li uma vez um pensamento do doutor Munhoz, inclusive de um médico. Não tem tanto tempo isso, ele inclusive é um médico, foi meu aluno no mestrado da UERJ, porque os médicos que trabalhavam dentro do Hospital da Posse precisavam ter o mestrado de educação para continuar dando aula. Então ele foi meu aluno no mestrado da UERJ. Ele disse uma vez para mim, professor Marco, aonde o Estado falha, entra a violência, entra o tráfico, entra a covardia. Ele, quando diz Estado, quer dizer Estado do Rio de Janeiro, Estado como governo, seja municipal, estadual ou federal. O projeto PP foi bom? Foi. Botaram bandeira, lembra, Samira? Botaram bandeira, mas não era só o projeto UPP, era também o Estado entrar no banco. As pessoas que moram em comunidades, elas querem que seja respeitada como cidadãos e cidadãs. Agora, Fernando, é que nós temos uma cultura de dizer assim, o povo que mora em comunidades não paga nada. Se você colocar a coisa direita, eles vão pagar sim a luz, eles vão pagar o telefone, eles vão pagar a TV a cabo, eles vão pagar tudo. E você tinha muito ouvinte na madrugada, que eram pessoas de comunidades, e Fernando, com certeza. Nós queremos sair de casa, não estamos conseguindo, porque tiroteio. Quantas vezes nós escutamos na dentro da rádio? Essa moça que foi morta ontem, a enfermeira, ela saiu de casa para pegar um ônibus para ir para Botafogo. Para Maranhão. Quer dizer, e para salvar vidas. Exatamente. Porque é tão nobre quanto a profissão de médico, sendo que a enfermeira é aquela que pega a mão na massa e vê... Ela não é nem enfermeira, é auxiliar de enfermagem da turma. Essa que morreu, mais trabalho ainda. E foi morta na porta de casa, não é? Exatamente. E a Rua Maranhão, Fernando, porque nós temos muito conhecimento naquela região do Meia, e eu estava comentando com o doutor Munhoz antes de nós começarmos a nossa sala de bate-papo, aquela região do Meia, do Grande Meia, no Engenho Novo, é a Casa Espírita onde Elaine e eu dirigimos. Então nós tivemos que transformar a frente da Casa Espírita quase que numa fortaleza. E o nosso vizinho, que é pela codificação de Kardec, a agremiação Espírita Isabel, também teve que botar cerca elétrica porque não estavam respeitando. O próprio pároco lá da Igreja da Consolação e Correia da Banda Bonitinho, roubaram o seu anel, roubaram a estola.
Então, sabe, aonde... Quando não roubam o cálice da comunhão. Pois eu quero mostrar o seu por isso livro. Fica tudo trancado. Eu quero mostrar o livro que eu fui presenteado do meu querido Você e amigo. Samira. Por favor, Samira. Olha, La Salle, o precursor de uma escola de qualidade, o Marco Antônio Duarte. Esse é o seu 7º livro, né? Esse foi o último. Esse foi o último. Eu não sei se ele o foi último bom. é o 7º. Foi o 7º, na conta de É um mentiroso. Mas talento. O atual. Agora, Não. atenção, O atual. eu vou tocar numa caixa de marimbondo. Pois eu vou não. tocar. Mas essa caixa do marimbondo está sendo sugerida pelo presidente, meu Deus, o Henrique, o Fernando Henrique. Fernando Henrique? Ex-presidente da República? Fernando Henrique Cardoso. Faltou o Cardoso. Tem hora que a memória falha. O Fernando Henrique acha o seguinte, e eu sou fadado pelo menos a achar que essa experiência deveria acontecer. Que essa coisa, essa política, entre aspas, de combate ao tráfico, e eu faço a ressalva, como ele faz, que ninguém deve se meter com tóxico, que a juventude deve sair fora de tóxico, que é prejudicial, que em alguns casos leva até a morte, né? Mas que o confronto, na verdade, está sendo enxugar gelo. Então, ele defende uma tese que eu tive a oportunidade de ver. Nós vimos, eu e Samira vimos no Uruguai, vimos em Portugal, não é? Alguns países lá fora, como no caso até a Noruega, que seria regulamentação dos tóxicos como reais, como fatos existentes, a catalogação dos viciados com impeditivos de várias coisas. Por exemplo, o senhor é viciado, o senhor não pode dirigir, o senhor não pode, enfim, uma série de coisas que aí são os psicólogos, que é a sua formação inclusive, é que vão definir, ou psiquiatras até. E evidentemente que a partir de um governo sério haveria o tratamento dessas pessoas, aquelas que quisessem se tratar. Ou, ao contrário, como existe em Oslo, existe um determinado lugar onde as pessoas têm o vício, mas aqui no Brasil também tem. Nós vimos exemplos aí da Cracolândia, lá em São Paulo, que foi um desastre total. Eles tentaram, na força, tirar os caras de lá, e os caras foram para outros lugares e ocuparam. Então, já que está havendo isso, a pergunta inicial vai para o nosso querido doutor Munhoz, que é um médico dos mais qualificados, intervencionista, cardiologista. É o seguinte, já que está havendo isso e está resultando a cada dia uma morte de um cidadão inocente, não é que tal política do Fernando Henrique Cardoso tenha a garantia de dar certo. Mas não seria uma tentativa no sentido de mudar esse perfil de confronto? Uma tentativa é. Agora a gente tem que pensar que talvez não seja a melhor coisa do mundo, talvez seja a menos ruim. Até menos ruim. Porque eu acho que o confronto direto, eu concordo que é enxugar gelo. A gente está vendo aí, pelo contrário, a coisa está até piorando. Até porque 10 a 15% da polícia às vezes se envolve com o tráfico. Temos um exemplo aí, mais de 80 policiais envolvidos nessa situação. Inclusive policiais ligados à delegacia de narcóticos, onde fazia uma coisa que nem eu acho que o mais inteligente poderia não imaginar o que eles fizeram. Eles faziam toda uma combinação de apreensão de droga. Então, olha, você tem 400 quilos, passou no Fantástico. Eu vou apreender 100 quilos, vou transformar isso em 200 e vou deixar os outros 300 para a gente negociar. E faziam isso. Até eu lembro que no Fantástico passou que ele perguntou assim, o traficante, mas como eu vou fazer? Que material eu uso? Ele falou, passa numa loja de piscina e compra ácido bórico. Exato. Quer dizer, o próprio, mistura, né? O próprio policial. O policial então sabia. Ele transformou, ele tirou dos 400 quilos só 100, transformou em 200, 300, armazenou lá, na verdade. O viciado vai botar porcaria para dentro do nariz. Exatamente. E deixou na frente para fazer os testes que a polícia faz na hora da apreensão, a cocaína pura. O restante tudo era misturado, era só ácido bórico. E negociou com o traficante 300 quilos. Quer dizer, aonde que nós vamos chegar? É uma situação muito grave, que tem que se tomar uma posição, tem. O Fernando Henrique coloca algumas coisas realmente um pouco polêmicas, mas a gente tem que tentar, eu não diria extinguir, mas diminuir muito essa chaga. Diminuir muito.
e talvez diminua. Outros países, você colocou alguns aí. Nós tivemos. A gente tem. E o tráfico ele não acaba totalmente. Certo. Fernando tinha uma experiência, fui à Holanda. Sei. E fui num congresso na Holanda, passei uma semana lá. Roterdã, que foi o congresso, e fui a Amsterdã algumas vezes, é muito próximo de trem, 40 minutos de trem. E fui abordado na rua por pessoas e cutucando a gente, cocaine, né? Êxtase, que lá eles usam muito cocaína e êxtase. E tem uma praça lá que é liberada, existe até uma caixinha onde o viciado pega a seringa descartável para o uso. Isso diminuiu, regulamentou em parte, sim, mas de vez em quando você encontra um rabecão lá, né, um carro de transporte, levando um morto que está na praça. Então, isso é uma coisa que eu não vejo solução total. É mentalidade, é cultura. Você vê num local com uma cultura alta, já acontece isso. Imagina no nosso país. É complicado. Eu presenciei um diálogo recentemente. Eu vou preservar os nomes naturalmente, mas que é um negócio impressionante, que uma pessoa fumante falava com um garotinho de 12, 13 anos, dizia, olha, não fume nunca, não fume nunca. E o garoto, com uma inteligência bastante aguçada, disse, mas eu não entendo por que todo viciado fala para não fumar e ele não para de fumar. E aí diz isso com relação ao cigarro, que é muito difícil. Imagine com relação a drogas maiores. Não é, professor? Fernando, eu penso o seguinte, eu também estive lá estive na Holanda, estive em Amsterdã, me ofereceram também, e eu nunca fiz, acredito, eu nunca fiz uso de droga. Eu também não, e vou te dar um testemunho, Uma vez, numa das principais emissoras de rádio da madrugada, eu era garoto, recém-chegado no Rio de Janeiro, enquanto eu lia um determinado noticiário, não é? Passou lá uma bandeja de sei lá o quê. E os caras, olha, eu falei, não, muito obrigado. E foi o meu único contato, porque também não procurei, né? Não, mas, inclusive, dentro da própria universidade, quando o aluno vem pedir revisão de prova, e eu senti que ele deu um tapinha lá embaixo na maconha, ou na... A cocaína não, porque a cocaína não exala cheiro, né? Mas falei, meu filho, você pode ter só revisão de prova. Você vai lá no banheiro, você vai escovar seus dentes. Isso. Você vai usar enxaguante bucal, porque só o próprio cheiro da maconha me enjoa. É forte. Senão a sua nota de 2 vai cair para 0. Agora, eu acho muito interessante, há que se perceber, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele lança isso agora. Mas ele teve 2 oportunidades no governo dele, né? Porque ele foi presidente 2 vezes, se eu não me engano, de ter implementado isso no Brasil. Transferir para outros o que ele poderia ter feito. A tese, quer dizer, a tese que ele desenvolve, só para... Pois não, Fernando, só que ele depois concluiu o negócio. Vai concluir. A tese que desenvolve é o seguinte, a quantidade, nós perdemos até esse ano, parece, mais de 80 policiais também mortos. 86 mortos e tal. A quantidade de policiais alocados para isso, os policiais estão morrendo de medo. Exato. Na verdade é isso. Você vê vários carros aqui em torno do Maracanã, eles botam carros de vez em quando que os policiais não ficam dentro do carro. Quer dizer, é um negócio inglório, porque e aí? Papapá, mata aqui, mata colar e mata o inocente também. Mas essa questão deles não ficarem, isso aí veio ordem do próprio secretário estadual de segurança, já na época do Beltrame. Que eles não ficassem dentro do carro. Porque ficar dentro do carro ele fica um ponto vulnerável. Agora, voltando ao que nós estamos falando, eu não associo, claro que existe, mas a violência ao tráfico de drogas. Existe, tudo bem, regulamentou-se o tráfico de drogas, tem lugares para ser vendido, mas a violência não vai ser extinta, Fernando. Mas ela é extinta, ela não existe em Portugal praticamente. Sim, ela não existe no Uruguai. Já na Argentina, social. Mas na Argentina tem. Pode ser que seja política social. É que nós estamos vivendo um momento de tão baixa estima que a gente imagina que não há solução. E é preciso, às vezes, você sair das nossas fronteiras para saber que existe solução. Existe solução. Em Portugal, eu e o Samir entramos numa casa por curiosidade. E essa casa, ela é, digamos, parecido com uma tasca, como se chama lá em Portugal, botiquim é tasca, não é? Onde você tinha os diversos níveis de tóxico.
do mais ilegal, do mais inofensivo, se é que existe, para o mais ofensivo, digamos assim. Quer dizer, meu Deus do céu, mas você não vê notícia de violência. Eu vou te dar um exemplo, queria que você voltar para você complementar. Nós estávamos no hotel, como é que é o nome daquele hotel? Mercury, em Vila Nova de Gaia, e conversando com o Bruno Cardoso, um abraço para o Bruno Cardoso, de vez em quando ele vê esse programa lá em Portugal. E ele é português. E a gente conversava, foi no primeiro dia que a gente chegou, a gente vinha de Madrid e fomos de avião para o Porto, né? Por que Vila Nova de Gaia? Só um detalhe, todo mundo, o pessoal pode não saber, vocês sabem. Porto fica de um lado, Vila Nova de Gaia o outro, e o Rio Douro, lindo, maravilhoso, absolutamente não poluído, passa pelo meio. Lindo. E Vila Nova de Gaia é a terra do meu querido sogro, que foi um segundo pai para mim. Então a gente foi lá para visitar a capela que ele foi batizado, foi algo maravilhoso. E eu conversando com o Bruno Cardoso, eu falei, pode sair aqui? Não, senhor Fernando, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor pode andar pelas ruas 2, 3 horas da manhã, isso é fato, né? O máximo que pode acontecer é numa multidão, o senhor esconde a sua carteira, porque carteira às vezes aparece quem bata a carteira. Aí eu disse, pois aí eu tenho visto muito a Globo Internacional e lamento dizer que lá no Rio de Janeiro o senhor pode levar um tiro. Exatamente, foi o que o meu filho, quando ele estava agora lá em Dubai a trabalho, quando ele ouve a notícia que o presidente da República estava envolvido, quando estourou o escândalo, ele disse, aí ele me chama no Skype, Leonardo, me chama no Skype, no WhatsApp, pai, o que está acontecendo? Deu algum golpe no Brasil, porque já estava passando lá para fora, que já está dando golpe. O presidente renunciou. Aliás, eu adoraria se ele também, mas eu acho que um bom espírito de luz para iluminar aquela alma e dizer, vai meu filho, renuncia. Né? Então, Fernando... Pouparia, né? Pouparia tanto trabalho, gasto de dinheiro que a gente não tem, porque essas sessões do Congresso você paga, o deputado... Mas voltando, a droga, gente, o nome já diz, é uma droga. Isso é verdade. Doutor Munhoz, você me corrige. Eu sempre digo para meus alunos, quem usa para parente, minha sobrinha que mora aqui na Casa Vasconcelos, eu digo, usou droga, tem 2 caminhos. Ou uma clínica de tratamento para se intoxicar, continuar, como você disse aí, cemitério São João Batista, cemitério do Caju, cemitério... e por aí vai. Porque chega um ponto que a pessoa... Mas essa tese do Fernando Henrique seria a eliminação do traficante. Sim. Né? Porque, na verdade, eu estou apavorado, vou dizer por quê. Tem uma série que eu até recomendo, chamada Rainha del Sur, ou então, exatamente, são 2 séries, mas uma americana, feita até pela Alice Braga, filha da Sônia Braga, que está muito bem, obrigado, que é uma mulher do tráfico. Então você vê aquela situação, assim como El Chapo, que até hoje está preso, mas que é uma vida de ou matar ou morrer. Quer dizer, e isso acaba resvalando para a população civil, né, doutor Munhoz? Fernando, o problema, o tráfico, ele tem um aspecto muito grave, e é por isso que a gente tem muita dificuldade de combater, porque ele movimenta um dinheiro assim... enorme, absurdo, né? Talvez seja a realidade, o tipo de atividade mais lucrativa do mundo, e o segundo que vier deve ser menos da metade. Eu não tenho assim estatísticas, mas claramente é isso. Eu vou te dar um exemplo como é que a coisa, às vezes feita errada, ela começa a gerar, às vezes, consequências piores. O tráfico existia. Eu estou te falando isso baseado, inclusive, em uma pessoa da minha família que foi policial durante 32 anos, e uma vez ele sentado comigo falou, isso deve ter uns 15 anos mais ou menos, ele falou assim, eu vou te falar que um problema do tráfico vai piorar, e todo mundo está pensando que vai melhorar. Que assunto é esse? Já me interessou, o que é isso? Ele falou, olha, o tráfico para ser combatido oficialmente está difícil, então está surgindo uma figura chamada milícia. Eu já tinha ouvido falar em milícia, mas não dessa forma. Eu falei, o que significa isso? Ele falou, milícia, eu vou te dizer o que é. São pessoas, alguns até ex-policiais ou ex-seguranças de firmas particulares, que estão se juntando para entrar, principalmente nas comunidades, e com que objetivo e com que intuito? A propaganda deles. Nós vamos acabar com a violência, acabando com o tráfico. E sabe qual é o meu medo? Eu nunca mais me esqueço disso, ele falou. O meu medo é que eles entrem
Numa primeira parte eles vão acabar mesmo, porque eles vão vir fortes, vão tirar os traficantes e vão dominar outras áreas, como dominam a área de gás, água, cobram imposto de cada pessoa do comércio. TV a cabo. Gatonete. Exatamente. Gatonete. E aí ele falou assim, e uma segunda etapa, quando eles estiverem com isso tudo dominado, que eles vão achar pouco, o dinheiro aí é pouco, eles vão comandar o tráfico. E o que nós estamos vendo aí hoje é exatamente isso. Então a gente vê quando a coisa é resolvida de forma não planejada, não estruturada e principalmente de forma legal, né? Isso é mais ou menos como fazer justiça com as próprias mãos, né? Ele matou, libera ele aí, solta ele porque o povo vai linchar. Pode parecer até na hora, vou me aliviar, bem feito para ele, mas não é a você forma pode linchar a pessoa errada também, né? Exatamente. Quando você descobrir que está errado, já não dá mais tempo. Então é o problema da pena de morte, muitas vezes, que muita gente defende, tem que ter cuidado. Eu costumo dizer, viu, o professor? Pois não. Professor Marco Antônio. Certa feita, há mais ou menos eu fiquei 20 anos na Rádio Tupi, né? Quase 20 anos. Há 19 anos atrás, recém-chegado na Rádio Tupi, nosso produtor era o doutor Arnaldo Risenberg, nosso querido amigo, advogado, dos mais qualificados, a quem eu aproveito para mandar um abraço, mora em Niterói, vez por outra, a Regina, a esposa dele, está aí com a gente vendo, e ele também. E o Arnaldo conseguiu um encontro meu, e na época com o Silvio Samper também, que era comunicador daquela emissora, com a cúpula da PM. E nós fomos para esse encontro, todos sem o devido uniforme, e daí perguntamos a ele por que entra tanta arma no Brasil. E um dos coronéis disse, olha, a pergunta é a seguinte, por que saem tantas armas dos ditos países de primeiro mundo? Fernando, por que saem tantas armas? Porque a indústria de arma bélica é uma das indústrias mais fortes existentes dos Estados Unidos da América. Entendeu? A indústria bélica movimenta milhões nos Estados Unidos. E o tóxico também sai de lá. E sai da Colômbia. E essa indústria tem que vender para algum lugar. Para onde vem? Para nós outros lá cucarachas. Como diz o senhor presidente Trump. Ontem estava lá só desbravejando porque lá a Coreia, não estou aqui, soltou um foguete. Mas quantas pessoas, quantas bombas esse país já jogou também em cima de cidades? Então quantas armas são fabricadas lá? O próprio ex-presidente Obama nos Estados Unidos tentou reduzir a indústria bélica e o próprio Congresso Nacional não autorizou e ele foi barrado nesse ponto. Então movimenta muito dinheiro, Fernando Sérgio. Então, enquanto isso... E tem que vender. Vende para quem? Nós, a Colômbia, Venezuela, o Equador, a própria Argentina, o México. Então, a arma entra. E nós temos aqui vários lugares. Nós somos um país continental. Nós já temos 5 ou 6 barcos da nossa marinha. São 7 mil quilômetros de fronteira. 7 mil quilômetros de fronteira. E fora do terra. E aí, a coisa fica difícil de controlar. Né? A coisa fica muito confusa de controlar. Fernando, outra coisa também, eu achei interessante a gente colocar, eu acho que foi você que fez uma colocação que eu achei muito interessante. Não, o professor Marco Antônio também falou. Sim. O FHC está fazendo essas propostas, eu acho válida, acho que é interessante, acho que a tentativa sempre é válida quando a gente quer melhorar. Mas por que ele não fez no tempo que ele estava no poder, 8 anos? E agora eu transfiro por mais anos para frente. Hoje se discute não só o problema da violência, da previdência, da reforma de trabalho. E eu estava ouvindo alguns deputados do PT colocando que isso é errado. Ficaram 13 anos. 13 anos. Por que não fizeram? Nada fizeram também. E agora estão começando a combater. Você vê... Parece guerra de torcida. É mais objetivo político. Parece guerra de torcida, exatamente. Olha, vamos torcer para dar errado. A necessidade existe, tem que haver reforma, seja trabalhista, seja da Previdência, tem que haver um rumo. Agora, pergunta, o Aécio voltou? Não voltou. Eu acho que voltou. Reassumiu o negócio do Senado, dizendo que foi vítima. Mas a figura dele está completamente comprometida, não há mais salvação. Mais cedo ou mais tarde, vai para a cadeia de volta. Eu acho que é o caminho, né?
Fernando, que aconteceu com o Eduardo Cunha. Não vamos perder. Sabedoria. Não vamos perder a esperança. Não. O Eduardo Cunha tanto fez, que acabou preso, está preso até hoje. Disse que ele não sairia da mesa do Congresso nem a bala. Isso. Ele saiu pelas mãos da Polícia Federal. Agora, ontem, Tomás, quase que eu tinha precisado da sua ajuda. Sua ajuda profissional. Porque ao ver no noticiário da TV e depois escutar, quem gosta de rádio, acaba o noticiário e vai pro rádio. Falando nisso, vamos dar um abraço para a Zora Ionara. Daqui a pouco eu vou mandar um beijo para ela, ela vai brigar comigo e brigar com você, com a Samira, que eu encontrei com ela. Mas, Fernando, ontem eu vendo a disfarçatez do senador Aécio Neves. Aquilo é uma disfarçatez, eu estou muito... Cara, eu não queria chegar, mas o senhor, na sua sabedoria, então eu posso usar. Cara de pau no Senado da República. Não sou petista, nunca escondi, não tenho ideologia, tenho o meu, mas eu achei que foi certo os senadores do PT e de outros partidos se levantarem e saírem, porque aquilo é uma vergonha ao Senado da República. Porque pessoas de bem não ficam ouvindo aquilo. Gente, nós trabalhamos com imprensa há tantos anos, Fernando. Tem a imagem e tem o som. Se tem a imagem e tem o som, tem a prova. Tem gente correndo com mala de dinheiro. Pelo amor de Deus, 500 mil reais. Então o que é isso, gente? Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Natural do mundo. Então a minha pressão, doutor Munhoz, eu acho que a minha pressão arterial ontem, acho que ela teve um pico. Aí eu tomei meu chazinho de chuchu, de caixa de chuchu, ela baixou. Resolve, chá de chuchu. Chá de caixa de chuchu. Isso me fez lembrar a história de um mineirinho. Sei. Você é mineiro, né? Não, eu sou paulista, não é criado em Minas. Criado em Minas. Então, as duas coisas. Mineiro de adoção. E tem a história do mineirinho que estava numa fazenda, um sítiozinho. É o Aécio? Não era o Aécio. Mas poderia até ser. Aí entrou um ladrãozinho desse de galinha e tal, e pegou um porquinho lá, um leitãozinho, né? Botou no ombro e ia saindo. Na hora que ele já estava próximo do portão de saída, ele foi pego no flagrante. Ladrão! Você está roubando porco? Ele falou, que porco? Esse que está no seu ombro. Nossa, tira esse bicho daqui. Sai fora. É mais ou menos isso que os políticos estão fazendo. É verdade. As provas são contundentes. Todos se dizem inocentes. Todos. Não tem ninguém. É incrível. Só tem acusador no Brasil. Só tem vítima. Só tem acusador. Porque eu não, imagino. Estou fora. E ilações. Eu quero agradecer, uma pena, voou o programa de hoje, né, Samira? Quando é bom, voa, né? Quando é bom, voa, parabenizando esse pessoal maravilhoso. Muita gente aqui respondendo, coraçõezinhos, aplausos. Que bom, e tal. Obrigado. Crítica não apareceu nenhuma, que bom. Mas é bom que apareça de vez em quando também. A gente aprender. A gente tem... Obrigado, Samira. Abraço grande. Obrigada. Professor Marco Antônio Duarte, muito obrigado. Nada, Fernando. Quarta-feira que vem estarei aqui, porque agora eu sou semanal, né? Isso. E ontem, você já antecipou, ela vai puxar minha orelha. Encontrei, a gente sabe que o acaso não existe. Eu estava vindo embora, fui almoçar, e me deparo com o Zora Ionara, minha conterrânea, que era de Muquia, cidade próxima a mim, Caxetumirim, e ela falou, me deu um abraço, ô garoto, aquele jeito de Zora Ionara falar, um beijo no Fernando Sérgio, um beijo na Samira, porque ela nos vê. Nos vê. Aí eu falei, Zora, posta lá. Não me entendo bem computador. Aquele jeito de Zora, não, mas está bem, está durinha. E um beijo também para Deise Lúcia, está recuperada, está em casa, está bem. Maravilha. Beijo, Deise, um beijo, boa notícia. Abraço para a Zora e para a Deise. Muito bem, doutor Munhoz, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, sou eu que digo, de estar aqui sempre convivendo com pessoas tão brilhantes, quando eu aprendo muita coisa. Nós todos aprendemos. E um grande abraço também à turma do rádio. Exato. Coelho Lima, Jimmy Hall, Brito, uma turma brilhante. O Jimmy Hall que aniversariou ontem, sabia? Parabéns, meu amigo. Parabéns atrasados. Grande abraço. Ontem eu falei com ele pessoalmente, mas ele disse nessa mesa que talvez se tivesse aí possibilidade de ficar no Rio, ele voltaria. Mas acho que ele voltou para a sua Teresópolis. Pegar um pouquinho de frio, né? Abraço, Jimmy. Vem outra oportunidade. Olha, notaram que o programa esquentou tanto que eu estou tentando desabotoar esse botão aqui há mais de meia hora. Agora eu consegui. Que eu tirei o casaco. Não, mas aí a gente fica agitado aqui, faz de tudo. Então, gente,
desse livro aqui. Samira, vamos mostrar o livro? Peraí. Esse de cá, meu bem. Esse de cá. Aqui, ó. Não desmarca, por favor. Então, esse livro aí, você encontra ainda na livraria Saraiva. E se chama 50 anos de comunicação, é de minha autoria, contando a história, né? Aliás, o Marco Antônio tem esse livro, né, Marco Antônio? Eu estive na sua noite de autógrafo. É verdade, há 4 anos, né? E está aí resistindo. A saraiva.com.br é que você encontra esse livro. Aqui eu não posso errar não, porque de vez em quando eu erro, termino o programa. Mas agora eu não, acertei direitinho. Então, nesse livro, eu conto a história não é tão longa assim, e eu usei umas partes finais para fazer uns poemas, né? Eu nunca parei de escrever. Aliás, eu estou com o 4º livro pronto, se Deus quiser, vamos ver se para o ano que vem a gente lança ele. Agora está um pouquinho meio em cima. Mas, de qualquer maneira, esse poema, de repente, relendo, gostei muito dele, não sei se você vai gostar. Chama Assim. E diz o seguinte: ah, se essa porta se abrisse e de repente tu voltasses, trazendo contigo as valsas do tempo, que se foram na brisa do vento quase imperceptível. Ah, se esse filme passasse e de novo ao cinema retornasse, trazendo com força o sonho que um dia se foi, na tormenta dos anos vividos, de forma impassível. Ah, se essa vida retornasse, aos tempos em que tudo começasse de novo, e tudo assim pudesse ser novo, de novo, impassível. Ah, se o arco-íris pudesse retornar, e pro espanto dos outros, ao ver-me, em mim ficar, deletando toda a computação desse crescimento que me pôs aqui. Ah, se para ti eu retornasse inteiro, alma das almas do universo, e aí ficando em ti quietinho, eternamente sem solidão, sem sofrimento dentro de ti. Beijo grande a todos, obrigado. Amanhã, 8 horas, estaremos de volta.